Opa, agora sim estamos começando a nossa aula ao vivo, diretamente dos estúdios da Guimadrum em Curitiba. Você que está aí esperando, peço desculpa pelos 3 minutos de atraso. Nós estávamos acertando aqui a nossa conexão com o nosso convidado ilustre especial hoje, Arthur Rezende. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui ao vivo pela internet conosco. Mas antes disso, eu queria saber se você já está nos assistindo, já está nos ouvindo aqui, por favor, deixe seu comentário aqui abaixo ou aqui ao lado. A gente está aqui no... Deixa eu ver aqui como é que estamos aqui com os nossos comentários. Só um pouquinho. O João de Souza já está aqui na área também. Deixa eu dar um alô para o pessoal que está online aqui, só um pouquinho. Que essa aula está sendo aberta para todos. Geralmente a gente faz uma aula ao vivo fechada para os alunos, né? Toda semana a gente tem essa aula ao vivo, mas hoje nós resolvemos abrir aí para você poder interagir com a gente, conhecer mais do Arthur. Eu estava mandando um alô para o pessoal aqui, muita gente não sabe quem é o Arthur Rezende, cara. Vocês estão malucos? E a gente vai, e isso é bom porque você vai conhecer hoje o trabalho dele para valer aí. Beleza, temos já 40 pessoas assistindo, vamos ver aqui quem que está no ar e daqui a pouco nós vamos rodar o nosso vídeo. O Israel Cardoso está na área, o JG Silva está na área, o Lucas Mendes está na área também, Davi Pinheiro, um salve para vocês aí todos. Temos já bastante gente hoje, vamos chegar aqui a... eu não sei qual é o Diogo Freire está na área também. Alô, mestre de Nova Zelândia. Olha que bacana, hein? O Ellison está na área também. Então agora estamos com os comentários rodando. Eu não sei se você já assina o canal do Arthur. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui para falar do canal dele do YouTube, do Instagram dele, que ele está fazendo uma coisa muito legal que é um estudo diário, 365 dias. Ele já passou dos 300 dias treinando todos os dias, cara. Temos que dar um aplauso virtual aí pro Arthur, porque a gente sabe como a vida às vezes é corrida, a gente não consegue treinar todos os dias, mas o Arthur está comprovando aí, até pelo Instagram dele, que ele está treinando todos os dias. É muito legal. Arthur_Rezende, se você puder olhar lá depois no Instagram. E eu vou rodar, você que não conhece o Arthur, eu vou rodar agora um vídeo dele tocando uma música, fez um drum cover de um pianista armeno que é espetacular, chamado Tigran Hamasyan. É muito bacana, eu fui mordido aí pelo bichinho do Tigran Hamasyan. É muito legal, vale a pena, só a parte solo de piano dele já é muito legal. Então vale a pena dar uma olhada. Então vou pedir para o Léo rodar o primeiro vídeo que a gente tem no ponto aí. Por favor, Léo. Daqui a pouquinho a gente volta com Arthur Rezende ao vivo conosco.
que vocês acharam dessa música? Tem vários comentários aqui já. O nosso camarada All Games está perguntando qual a música o nome da música e do projeto. O nome da música é Song for Rafik and Song for Melan and Rafik. Beleza, legal. Então temos já bastante gente aqui. Eu quero que vocês deem as boas-vindas para o meu amigo Arthur Rezende. Tá na área aí. Fala aí, Arthur. Fala, pessoal. Tá tudo certo aí? Todo mundo me escutando, me vendo? Legal, estamos te ouvindo sim, cara. Tudo bem? Comenta um pouco a respeito dessa... Primeiro, bem-vindo aí, cara. E comenta um pouco a respeito dessa música que acabamos de ouvir. Bom, é o seguinte, primeiramente, agradecer a você, né, Guilherme, pelo convite. Valeu demais, vai ser uma experiência bacana trocar essa ideia com a galera. E, bom, antes de falar da música, eu gostaria de falar do Tigran em si, né? Que é o compositor da música. Você imaginar que se a música já é difícil entender, é mais difícil ainda tocar, né? Mas o Tigran, imagina, o cara criou isso, né? E as músicas que ele desenvolve, né, elas são todas baseadas em camadas, cara. Então, numa mesma música, você tem 1, 2, 3 camadas rítmicas acontecendo simultaneamente. Aí tenta imaginar você compor isso, né? Criar isso. Quão o cérebro do cara não tem que estar assim super desenvolvido para ele conseguir processar várias camadas rítmicas ao mesmo tempo, né? Então é incrível mesmo. Muito legal, cara. Realmente como eu falei, né? Fui mordido aí pelo Tigran Ramazan, porque é o tipo de artista que você precisa ouvir mais de uma vez para você começar a entender, porque é um tipo de música muito rica harmonicamente e ritmicamente, né, cara? Então você precisa ouvir algumas vezes para você começar aquela coisa ficar um pouco mais familiar e você começar a gostar. E eu tenho ouvido muita coisa solo dele de piano, é maravilhoso, né, cara? Não, é incrível, cara. Esse ato de compor em camadas, né? Questão melódica é muito rica, a questão harmônica é muito rica, e pra gente já soa exótico porque se trata de uma coisa lá do leste europeu, né? Outra cultura musical, né? Outros padrões, outras linhas melódicas, padrões harmônicos. Então já soa diferente pra gente. Por isso que é importante nós, como brasileiros, né, sempre carregar nossa brasilidade, porque ela já soa diferente para a galera da gringa, né? De uma maneira natural. E aí, bicho, ele tem esse cérebro que é muito, ritmicamente falando, é muito característico da galera lá, né? Do sul da Índia, né, árabe, essa turma toda, né? Os israelenses, armênios, indianos. Ritmicamente falando, eles têm um desenvolvimento neurológico muito, muito avançado. Não se compara, não tenha nada que você possa escutar que seja mais complexo do que um indiano, né, no sul da Índia fazendo aqueles konakol, aquele método de solfejo rítmico. A forma com que eles trabalham, com que o cérebro deles consegue processar a informação rítmica é inacreditável. E o Tigran, eu acho que ele vem para expandir o jazz. Tem algumas críticas sobre ele, críticas assim, né, críticos falando sobre o Tigran, que uma delas é assim: Tigran rompeu a barreira do jazz. Como se o cara tivesse ultrapassado a barreira do som, né? Imagina que ele conseguiu sair da bolha do jazz e desenvolver uma outra coisa. Se a gente for imaginar, o jazz, ele explora a questão harmônica e rítmica de uma complexidade gigantesca. Desculpa, harmônica e melódica, mas rítmica não. O jazz não é complexo ritmicamente falando, ele não é tão rico assim, né? Ou digamos que a riqueza dele não provém de uma quantidade vasta de elementos rítmicos, melhor dizendo. Assim como a música brasileira. A riqueza rítmica da música brasileira é incontestável e é imensurável e gigantesca, mas ela é extraída de poucos elementos rítmicos, o que é uma genialidade. Você tem poucos elementos e consegue fazer algo tão rico. Mas como assim elementos? Se você for pensar, cara, são pouquíssimas fórmulas de compasso que a gente está acostumado a escutar e pouquíssimas figuras rítmicas, subdivisões.
E toda a nossa cultura ocidental da música é pautada em poucos tipos de fórmulas de compasso e de elementos, ritmos, subdivisões. Então, quando a gente escuta, imaginar que um compasso 5/4, ele é exótico pra gente, cara, ele já soa diferente. Nó, compasso ímpar, uau! Poxa, não se ouve na rádio, né? Quando você tá lá com seus 2 anos de idade, a sua mãe tá cantando uma canção de niná para você, provavelmente ela é 4/4. E assim a gente vai crescendo e se desenvolvendo, né, neurologicamente, com essa quantidade, digamos, reduzida de estímulos rítmicos, né? Enquanto a galera do lado de lá do mundo, já desde criancinha, está se relacionando com um grau de complexidade rítmica gigantesco. Então, quando eu comecei a escutar o Tigran, e eu já com anos de embasamento, de estudo rítmico e etc e tal, fui ouvir o Tigran e falei, que legal, né, música interessante, né, deixa eu tentar achar o tempo 1. E não consegui, velho. E deu ruim demais, e eu ia instalando o dedo, não é que não. Aí eu instalava o dedo, não, aí eu, não. Tipo assim, nem começar junto eu conseguia, né? E isso despertou aquele... isso mexeu com o meu brilho, né? Tipo, como assim eu não vou conseguir entender isso aqui? Eu tenho um cérebro do tamanho normal, comi na infância, né? O Clóvis de Barros Filho, que é um professor de filosofia da USP, ele defende que todo mundo deveria ter a experiência de ler um texto difícil. Você vai ler aquele parágrafo, aquilo vai te causar um certo desconforto, que é isso que você falou, Guima, você tem que ouvir várias vezes para o negócio parar de dar aquele desconforto, né? Porque aquilo está te desafiando, você não está entendendo, o seu cérebro está se dispondo de todos os cálculos matemáticos que existem dentro da sua cabeça e nenhum deles é suficiente para entender. Você vai ter que desenvolver novas equações e aí isso expande a sua inteligência rítmica. Então, falar do Tigran, para mim, é falar do cara que está me ajudando a expandir a minha inteligência rítmica. Muito legal, cara. Tudo isso que você falou, né, para o pessoal que estava também ouvindo a música, tentando de alguma forma achar o tempo 1, a contagem é sempre por 16, dobrada, ou seja, a contagem é em colcheias, ou em semicolcheias. Você conta em colcheia ou em semicolcheia quando você está executando? Em semicolcheia. Em semicolcheia. Você imaginar que é o seguinte... A ideia não é grupos grandes de tempo, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Você pega pacotes grandes, né, de informação, né? Aí você tem um compasso ali, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2. Então, assim, são pacotes grandes de informação, né? E dentro desses pacotes de informação, como o compasso inteiro, ou como um conjunto de 4 compassos, ou como que seja um tempo, né? Uma semínima. Se você for aprofundando dentro de uma semínima, se for a subdivisão da música, tem 4 semicolcheias ali. Então imagina se ao invés de eu pensar em agrupamentos grandes de semicolcheia, eu pensar em cada uma delas individualmente, ter a velocidade de processamento rítmico, neurológico, para conseguir acompanhar cada um das semicolcheias. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, né, você ter essa velocidade de processamento é o quesito básico para conseguir tentar identificar os agrupamentos de semicolcheia que essa galera utiliza para compor, né? E aí a gente está falando de, às vezes, estruturas de compasso e de apenas uma das camadas rítmicas que possui numa música dessa. Porque ao mesmo tempo que você está ouvindo, por exemplo, essa música aí que vocês escutaram, são 7 grupos de 5/16, ou seja, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, em semicolcheia, 7 vezes, e depois o 8º compasso, digamos assim, é um 7/16. Então olha só... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3... E o cara compôs uma música que tem aquela melodia, aquela coisa suave e tal, em cima de uma fritação dessa, né?
Agora, essa fritação, ela soa fritura, digamos assim, se isso for difícil para você, aí fica sacrificante. Mas se não for difícil, se for natural, isso começa a soar alguma coisa. O que eu estou querendo dizer? Que esses agrupamentos e essa forma de entender a questão rítmica produz um efeito sonoro, né? E aí, de repente, esse efeito sonoro ele vai ficando familiar. O legal é entender como que ele surgiu desses agrupamentos. Só que depois, quando você vê, você tem ali uma sonoridade específica, escutando muito, entendendo, contando, tocando. Depois que isso passa a deixar de ser sacrificante para o seu cérebro processar isso, você começa a ouvir, identificar a assinatura sonora, digamos assim, que esses padrões têm. Então você já pensa assim, né? Legal, cara. Então eu não tô fritando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Não, isso aí é para explicar o que está acontecendo. Mas depois que você está com isso interiorizado, realmente você transforma isso em uma música, numa musiquinha, que o seu cérebro vai ficar cada vez mais confortável. Só assim você vai conseguir criar, compor dessa forma, que é o que eu tenho feito ultimamente, para quem sabe ano que vem lançar o meu disco, com músicas que são as que me deixam bem realizados artisticamente, né? Músicas que têm essa conversa rítmica, mas também harmônica e melódica, né? Porque até então eu não ficava feliz em compor algo que fosse ali 4x4, aquilo não me completava. Depois que eu conheci o Tigran, ele me mostrou todos os elementos numa mesma música, né? Incrível, né, bicho? É muito incrível, cara. Tem essa questão do... Quando você pegou, porque você não fez só um drum cover, né? Você fez alguns, né? Eu vejo ali, eu acho que tem mais de cerca de 5 ou 7. São 6. São 6 drum covers, né? Cara, cada um deve ter te dado um trabalho fenomenal, assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque algumas pessoas podem estar assistindo aqui falando assim, pô, mas eu não nasci com isso que o Arthur nasceu. E na verdade... as pessoas talvez não tenham visto o tanto de tempo que você ficou treinando essas músicas. Então, como que foi o processo de você fazer a contagem? Você chegou a pegar a música e deixar ela mais lenta? Ou você foi repetindo? Você chegou a procurar alguma coisa na internet? Você treinou bem mais lento antes de tocar? Como que foi, cara, esse procedimento? Você destrinchou para valer isso aí, né? Imagino eu. O Tigran foi como se tivesse sido o meu doutorado no universo rítmico, né? E já tem 2 anos e meio que eu estou fazendo esse doutorado, né, ritmicamente falando, digamos assim. Isso é o meu estudo informal, né? Eu estou chamando de doutorado pelo nível de aprofundamento, né? Eu nunca desenvolvi tanto o meu raciocínio rítmico do que depois que eu comecei a expor o meu cérebro a esse nível de estímulos. Quando a gente fala, o cara deve ter nascido com isso, a gente nasce sem saber que isso daqui é nosso, né? Só lá quem tem filho sabe, você tem filho, né, Guima? Não tem. Só depois lá pros 3 meses de idade que o ser humano consegue começar a reconhecer aquele membro ali como a própria mão, né? Pô, isso aqui é meu, que legal. E nem sentar a gente sabe. Então não tem nada disso, galera. É tudo uma questão de estímulo e desenvolvimento neurológico. E exatamente por buscar essas explicações que eu estudo muito sobre neurologia, também de uma maneira informal, mas pesquisando lendo artigos, livros, neuroanatomia, etc., exatamente para entender, né? Por exemplo, a gente fala para o aluno, pô, cara, você tem que estudar todo dia, porque a repetição vai fazer com que você consiga tornar aquilo automático, você vai ganhar velocidade, mas isso para mim nunca foi o suficiente, né? Era tipo assim, mas por quê que repetir faz ficar mais fácil? Por que a gente ganha mais velocidade? O que é isso? O que muda, né? Você olha para o seu dedo, ele está igual, ele não está musculoso, né? Não é uma transformação visível, isso que eu estou querendo dizer. Então o que muda, né? Muda no seu cérebro, muda os seus neurônios,
muda a forma com que eles ativam seus músculos. Aí é outro assunto gigantesco, sensacional, que eu amo, né? Se a professora na escola tivesse mandado eu estudar neurologia, eu não ia estudar nada, ia tomar bomba. Mas agora, como eu tenho um motivo, e esse motivo para mim é nobre, que é a bateria, a música, né? Nossa, nunca debrucei tanto em livros, assim, lendo sobre neuroanatomia e entendendo, né? Então, exatamente estou falando sobre isso para dizer para vocês que é o seguinte: qualquer estímulo que você expõe o seu cérebro, né, a um certo estímulo de forma cotidiana, tem que fazer parte do seu dia a dia. Durante muito tempo, o seu cérebro ele vai se transformar, isso mesmo, fisicamente ele se transforma. Os padrões das conexões dos seus neurônios, as sinapses, né, os padrões sinápticos, as redes de neurônios que estão sendo recrutadas para poder processar tal estímulo, né, ou seja, as redes neuronais, elas vão se ampliando, elas vão se fortalecendo, as sinapses, né, que é a conexão entre neurônio e outro, elas vão ficando mais enriquecidas de neurotransmissores, receptores pós-sinápticos. Resumindo, se hoje, vamos usar números bem ilustrativos, se hoje eu estou usando, vamos supor, 10 neurônios para processar tal informação, pode ter certeza que é na casa dos milhões, viu, gente? Bilhões. Mas vamos ilustrar. Se hoje eu estou usando 10 neurônios para poder processar um cálculo matemático, se eu ficar estudando, por exemplo, existe um método, né, de matemática, de estudo de matemática, de cálculo, se chama Kumon, um método japonês, que se eu ficar estudando isso todo dia, daqui uns 2 anos, eu não vou estar usando mais aquela quantidade de neurônio, eu vou estar usando 100 milhões de vezes mais. Então você, com o tempo, você vai recrutando mais neurônios. Resumindo, você usa mais massa cinzenta para processar aquele estímulo e por isso você se torna mais inteligente para aquilo. E daqui de 2 anos, você estudando matemática todo dia pra caramba, 2, 5 anos, você vai estar processando cálculos matemáticos de cabeça com uma destreza que você jamais teve. Então, o YouTube, né, ele mostra pra gente, quando a gente vê o vídeo de um Aaron Spears, Tony Royster, Benny Greb, Dennis Chambers, Kiko Freitas, Cuca Teixeira, Lincoln Shabe, Limão, você vai vendo os vídeos desses grandes bateras que nós temos no Brasil ou no mundo, no YouTube está mostrando o resultado, não está mostrando o processo. Existe para poder dar aquele resultado. Para o Tony Royster conseguir tocar com aquela força, não é hoje eu tentar sentar na bateria e tentar fazer, eu vou me lesionar todo. São anos, né? Para o Eloy Casagrande estar tocando com aquela pressão, cara, tem anos, 10 anos de construção, né, daquele indivíduo ali, tanto neurologicamente quanto muscularmente falando, para hoje ele se tornar aquele cara tocando naquela pressão e com o corpo dele protegido de lesões e tudo mais, porque tem um processo, né? Então, se você quer desenvolver o seu intelecto rítmico, para quando chegar no ensaio, a pessoa mostrar aquela música ali complexa pra caramba, e você não achar aquilo complexo, você processar aquilo ali com a maior naturalidade, e essa naturalidade faz com que você crie uma levada que soe natural para aquela música que para os outros é complexa e para você não. E aí a musicalidade vai aflorar, você vai conseguir tocar de maneira musical, né, de maneira bela, algo que é extremamente complexo, porque aquilo para você é natural. Mas para o seu cérebro processar aquilo com a naturalidade, são anos, anos e anos desenvolvendo essa capacidade, né? Não é do dia para a noite mesmo. Isso é legal a gente falar porque às vezes as pessoas chegam a se frustrar, né? Senta na bateria e, eu não consigo manter o tempo, E a pergunta é, você treinou o metrônomo? Você ligou o metrônomo e ficou tocando pelo menos, sei lá, meia hora num BPM para você treinar, fazer 3 compassinhos, uma virada, pimba, volta no tempo. Às vezes nem isso, né, a gente se dá o trabalho de fazer e às vezes fica frustrado. Eu não nasci sabendo. E tem um preço a pagar. Às vezes a gente não, né, a gente quer tudo na hora, né? Hoje você quer uma coisa, você manda um WhatsApp, você coloca esquentar no micro-ondas e pum, 1 minuto tá pronto, né? E a gente tem que esquecer que o nosso cérebro, não pode esquecer, né, que o nosso cérebro, nossas ligações precisam de mais tempo para se desenvolver, né? É old school a parada, não é?
não é instantâneo, né? Essa coisa é... A questão talvez do acesso à informação seja muito mais fácil hoje em dia, mas a questão do estudo não mudou, né? Você vai sentar e vai treinar e tocar junto. E é isso que a gente tenta ajudar os bateristas, né, Arthur? Temos dúvidas aqui já, cara. Mete bronca. Então, ó, deixa eu só mencionar aqui. Você que está assistindo ao vivo, deixa seu comentário aqui na página. A gente está no YouTube, a gente está também aqui no meu site. O Gabriel Cristos, que é aluno do curso aqui, falou que confesso que me perdi nos compassos, são tantos. O Gabriel está perguntando também se essa música é polirritmia. A gente já respondeu algumas coisas aqui, né? Félix Henrique, aqui, aluno do curso, também está aqui, está acompanhando. Cláudio Oliveira está na área também. Temos também aqui bastante gente aqui no YouTube. Inclusive o Gerson Lima Filho está acompanhando a gente aí. Um abração para o Gerson, camarada nosso. Grande Gerson, batera da pesada. Está convidado a fazer uma participação aqui também numa próxima live. Vou botar na minha agenda para assistir. Opa! O Maurílio Nunes está na área. O Ingrid Santos, que é de Angra dos Reis. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Essa sua batera também é muito top. O pessoal está elogiando o som da sua bateria. Você gravou no estúdio. Fala um pouco desse procedimento. Olha só, coisa linda. Como que funciona? Eu sei que você está no seu estúdio aí, Arthur. Quem quiser saber mais aí, depois a gente vai passar o seu contato para fazer aulas presenciais com você. Mas fala um pouco desse estúdio. Como que é esse estúdio na sua casa, ou você aluga um espaço para fazer essas aulas, essas gravações, essas filmagens? Como que é o procedimento aí? Bom, minha relação com o espaço, né, no qual eu preciso sempre, todo batera precisa, né, para poder estudar, desenvolver, é uma relação bem interessante, assim, porque quando eu sempre tive bateria em casa, minha mãe comprando briga com vizinhos, nunca morei em casa, sempre morei em apartamento, e aquela confusão, né? E aí, de repente, eu lá com os 17 anos de idade, sempre gostei muito de tecnologia, computador, estava chegando na casa das pessoas, fui trabalhar com informática dos 17 aos 21 anos de idade, né? Isso foi em 2002 que eu assumi a música como profissão, né? Então, digamos que eu tenho 15 anos aí de carreira, mas já toco desde os 5 anos de idade. Mas quando era em 2001 que eu pensei assim, poxa, eu vou largar esse trem, vou viver de música porque não tem jeito, né, de tampar essa panela de pressão artística, né. Eu contei, cara, com um apoio, assim, que não tem como agradecer, de um primo meu, que chama Cadu Viana, que é um grande cantor, compositor, instrumentista. Depois vocês digitam aqui no YouTube mesmo, Cadu Viana, Cadu com K, Viana com 2 N's. Você vê o tanto que o cara é monstro. E na época, ele tinha uma sala que ele não estava utilizando. E eu falei com ele, bicho, estou querendo, assim, a partir do ano que vem, viver de música, mas eu preciso dar uma preparada, né? E fui fazer aula com um cara que foi o grande responsável pelo meu desenvolvimento técnico e tal, que foi o André Limão Queiroz, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui de música popular, e um batera da pesada. E aí, em 2001, fiquei uns 8 meses estudando pesado e eu precisava de estudar todo dia na bateria, no pad, etc. E eu pude contar com esse espaço que o meu primo cedeu gentilmente para mim. E eu fiquei 10 anos lá. Então, assim, foi um apoio gigantesco que possibilitou que todos os dias eu chegasse lá e estudasse, botasse play along e tocar, porque eu não tinha espaço para fazer isso, né? Então, até 2012... Imagina, de 2002 a 2012 eu pude contar com isso, né? Depois ele foi fazer uma reforma no estúdio, ele foi retomar o estúdio que estava meio sem utilização, aí ele jogou o estúdio no chão, construiu de novo, virou um estúdio de gravação. Não tinha como eu ficar lá com minha bateria montada, ocupando espaço da sala, trânsito de alunos, porque aí ele reativou o estúdio para trabalhos e tal. E aí eu tive outros apoios de um outro brother baixista que tem um estúdio incrível, que é o Felipe Fantoni. Fiquei 1 ano lá. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu acho que eu preciso do meu espaço, né? Tem que assumir isso, né? E aí eu consegui alugar uma sala praticamente na frente de onde eu moro, aqui no bairro Buritis, em Belo Horizonte. Uma sala que é um prédiozinho pequenininho comercial, embaixo tem uma loja de música, uns amigos meus, e em cima tinha uma sala para alugar. Aluguei essa sala.
A gente sabe o tanto que é caro chamar um engenheiro acústico para fazer um projeto, o tanto que é caro o trabalho de um marceneiro, e eu não ia ter condições de fazer isso. Então eu desenhei o projeto, sem ter o conhecimento técnico da engenharia acústica, mas com conhecimento intuitivo, digamos assim, né? A gente sabe como é que se você controla o grave da sala, o agudo, o médio, né? Os materiais, diferença de difusão, esses toquinhos aqui no fundo aqui, ó, são difusores. Já essa placa cinza aqui debaixo do ar-condicionado, isso aqui é lã de vidro que tem dentro dela, então é amortecedor, né? Então vai amortecer o som, tem difusão, tem reflexão. Então fui montando uma sala que não era só espuma, não era só absorção, que mata o som, né? Eu tinha também capacidade de refletir e difundir. Então eu fui montando a sala e, digamos que eu dei sorte dessa sala, assim, engenheiros de áudio, um amigo meu, vieram aqui e falaram, cara, super equilibrado, o som tá perfeito. Deu mandar gravações que eu fiz, né, de bateria, para engenheiros mixarem, eles falam, cara, você abre o over, você vê que tá tudo na medida, assim, sua sala tá soando bem demais. E aí eu tô investindo pesado em equipamentos de gravação de altíssimo nível, os melhores prés, microfones, conversores, exatamente porque eu tô produzindo aqui também. Então, para quem não sabe, eu sou produtor musical, produzo discos, você aí que tem uma banda e que quer gravar, né? Então você chega com a música aqui, voz e violão, vamos fazer um arranjo foda, vamos chamar um time foda para gravar, né, e fazer esse trabalho de produção de CDs, né, discos, EPs, web clips. Então, mas o legal é isso, que eu construí essa sala, esses toquinhos aí, ó, peguei cada um, lixei, cortei, colei, né, o piso aqui de Duraflor eu instalei, lá, as espumas no teto eu que fiz, a luminária eu que instalei, ar-condicionado não. Tem que ter equipe especializado. Esse difusor prismático aí no fundo, essas madeiras aí em forma de pirâmide, eu que montei, né? Aí eu tinha um amigo meu que é luthier, que tinha uma serra circular na casa dele, ele falou, ó, não vou te emprestar não, porque se você errar, você arranca sua mão fora. Eu corto pra você, você monta. E aí, então tudo isso, né? Eu que fiz a sala, né? Eu tenho um carinho aqui gigantesco, porque... eu que fiz, né? Muito legal, cara. Tem um pessoal aqui, a Ellen tá no ar também falando com a gente aqui. O Davi Pinheiro perguntou sobre a sua bateria. Antes do Arthur falar da bateria, nós somos irmãos de endorse aqui, tanto da Pearl quanto da Anatolian, né? A gente usa o mesmo equipamento, então... queria falar que essa aula ao vivo é um oferecimento da Pearl, da Anatolian, da Aquarian, do Batera Clube. Isso aí. São grandes parceiros nossos que a gente precisa apoiar, né? Você que faz Nós parte. Nós estamos juntos em todos eles, né, bicho? É verdade. Tem mais algum endorse aí que eu não mencionei, Arthur? Tem a Solid Sound, que é do Sul, né, cara? Daqui de Curitiba a Solid Sound, né? Curitiba. Eu tenho um case deles. Não, cara, não tem nada mais incrível, assim. Quando eu fico com ciúme, que eu compro um produto da Solid Sound, eu fico com ciúme, eu não quero botar minha bateria lá dentro, eu quero entrar lá dentro. Muito Se você compra uma semi-case da Solid Sound e abre, você fala, pô, eu moraria fácil aqui. Então, assim, teve uma vez, há muito tempo atrás, quando meu primeiro filho nasceu, que eu tirei uma foto dele dentro da bag e falei, aqui você pode confiar o que você tem de mais valioso. Muito bom. É isso, cara, porque você pega igual essa bateria minha, né, bicho? Aqui não vai dar pra vocês verem direitinho, eu posso pegar um tom-tom aqui dela e botar aqui na frente depois. Legal. Mas... poxa, não é em qualquer bag que eu coloco isso não, velho. A tua bateria é uma como é que chama? Woodwork? Como é que chama? Masterworks. Masterworks, tô confundindo aqui. Masterworks é um modelo da Pearl que ele é feito sob encomenda, então você não vai achar em loja uma Masterworks para comprar, a menos que seja o Batera Clube. Porque o Ricardo Gueder te encomenda uma Masterworks do jeito que ele sonharia, fica com ela, fala que ele nunca vai vender, como ele fala isso com todos os kits que ele compra para ele, e aí passa alguns meses, ele fala, eu não consigo, bicho, eu sou comerciante, eu não consigo não comprar e vender, se eu comprar eu tenho que vender. E ele vai comprar outra, né, então ele fica um tempo com outra. Vai fazer outra, né, o Ricardo Guedert já fez várias Masterworks maravilhosas, com sonoridades incríveis, né, ele adora fazer isso. Mas essa sua você mandou fazer de acordo com o que você queria, né, fala um pouquinho das especificações dela, quantos tambores, quantos... Então, eu pesquisei durante um mês
sobre a construção de um kit, casco. Então, pessoal, falando um pouquinho da Masterworks, como o Arthur estava falando, é uma bateria que você precisa encomendar, somente os endorses Pearl conseguem encomendar essa bateria. E o Arthur encomendou uma bateria espetacular, que é essa Masterworks. Vamos ver se a gente... Isso, por favor, Léo, manda. Olha só que bateria maravilhosa, gente. E pelo que eu vejo aqui é bumbo de 22, tem um bumbo de 18 ou de 20 também? 18. 18, né? Tom de 8, 10, 12, 8 por 7, 10 por 8, 12 por 8. Então, olha que interessante, ao invés de eu pedir 8 por 7, 10 por 8, 12 por 9, eu pedi 12 por 8, porque eu sempre senti o tom de 12 por 9 como um cara em crise existencial, de não saber se era tom-tom ou se era surdo, né? Então, 12 por 8 assumiu-se como um tom-tom. Aí, 14 por 14 e 16 por 14. Porque o surdo de 16 por 16 é aquele cara que se sentia fora do kit, né? Eu tocava o surdo de 14 e vinha aquele som, aquele som morto. Não morto no mau sentido, mas aquele som mortão, né? Sem muita ressonância, sem muito, né, sustain. E aí, então, eu pedi 14 por 14 e 16 por 14, para que o de 16 tenha um pitch, né, uma afinação mais grave pelo diâmetro, mas que ele tivesse a vivacidade que o de 14 tinha. Então é isso. Eu vejo também que na bateria dele, se puder colocar a imagem, Léo, os aros, né, são cromados. Pelo que eu vejo, 3 tons, 2 surdos, né? 2 caixas eu acho que ele tem também. Muito linda. Essa bateria é maravilhosa, gente. Então, o Arthur mandou fazer essa bateria na Pearl e eu acho que deve ter levado cerca de 6 meses para mais para a bateria chegar aqui no Brasil pela Pearl. Então, muito linda, exclusiva, né? Essa bateria é realmente exclusiva do Arthur. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal que está na área. O All Games está falando o seguinte: quando eu vou tocar minhas coisas mais progressivas, né? Decoro o padrão dos outros instrumentos, principalmente guitarra e baixo, e toco por cima disso. Legal, cara. Essa é uma forma de você fazer justamente essa contagem de uma forma mais natural, né? Sem você pensar tanto em número, e você vai pensar mais na música, né, que está rolando com os outros instrumentos. E isso é muito bacana, cara. O Banana Pop, tu descobriu a paz no caos. Ele estava falando disso quando o Arthur estava falando da música, né? Nico Júnior mandando um salve aqui de bombinhas. Fred Berti, Matheus Ribeiro. Temos ainda mais de 40 pessoas assistindo. Então, Arthur, você estava falando da sua bateria que você encomendou. Eu queria saber quanto tempo depois de você encomendar ela chegou aqui no Brasil. Isso aí foi um caso atípico, porque como eu tinha pedido um acabamento totalmente exótico e tal, aconteceu que na fábrica, né, lá em Taiwan, porque a Pearl tem, se não me engano, 5 fábricas pelo mundo. As principais são de Taiwan e da China. E as baterias mais top são feitas em Taiwan. E a Masterworks é uma fábrica dentro da fábrica. Se você vai na fábrica de Taiwan, você tem ali os equipamentos, os lugares onde as madeiras ficam selecionadas, a equipe que trabalha. E aí você tem um setor ali que é onde são feitas as Masterworks, que é outro pessoal que trabalha, que são aqueles luthiers de anos e anos de experiência e tal. Você tem as madeiras ali selecionadas para aquilo. É uma fábrica dentro da fábrica, né? E não tinha ali disponível na fábrica de Taiwan as madeiras, as folhas de madeira que eu tinha pedido para o acabamento, que é o eucalipto vermelho e o tamo, né, que faz esse acabamento da minha bateria, né, porque isso não é uma impressão, não é um desenho, são os veios reais de madeiras exóticas, né, e aí demorou muito. Eu só sei que do momento que o pedido foi enviado até o momento que ela chegou para mim, foi 1 ano e 4 meses de espera. Mas normalmente, se você na sua casa pedir uma Masterworks, não vai demorar isso tudo, não. Foi atípico essa demora. Legal. Mas baita ansiedade. Temos uma pergunta aqui. Vamos falar um pouco mais do conteúdo.
Alguém tinha perguntado, que agora aqui também perdi o nosso chat completo, mas alguém tinha perguntado da rotina de estudos. Então, Arthur, fala da onde você tirou essa coisa desse seu desafio próprio, né, de treinar todos os dias do ano? Como é que foi essa história aí, cara? Bom, aconteceu, cara, isso nasceu, acho que foi em 2013, quando teve o aniversário de 10 anos do Batera Clube, e aí eu fui convidado para tocar lá, fazer a apresentação, né, de encerramento, foi eu e o Cleverson Silva, 10 anos de Batera Clube, e meu primeiro filho tinha 1 ano e meio, mais ou menos, nessa época, né, e eu não estava estudando nada, porque eu tive, né, a vida vira de cabeça para baixo quando você tem um neném, né, muda tudo, né, tempo, e aí meu filho teve distúrbio de sono, mesmo assim, ficou até 4 anos de idade, a gente acordando várias vezes de madrugada, então não dormia direito e tal, enfim, não estava estudando, era nada. E aí eu tocando lá, acabou essa apresentação e foi pro McDonald's, eu, Douglas Las Casas e Bruno Valverde. E aí a gente trocando ideia e eu falando com o Douglas, cara, eu preciso voltar a estudar, bicho. Ele falou, mas você não tá estudando, não? Falei, não, cara, porque meu filho, ele nasceu, não sei o quê, mas o que tem a ver isso? Não, aí eu tô sem energia para estudar. Não, bicho, eu só sei que ele e o Bruno montaram em cima de mim, me crucificando porque eu tava estudando. E nenhuma justificativa que eu colocava era o suficiente para eles falarem assim, não, realmente, não, aí realmente não dá para estudar mesmo, não. Não tinha nada que eu falasse que servia como justificativa para eu não estar estudando. E isso ficou marcado, né, para mim. Aí, cara, eu voltei então a estudar, mas meio que mais ou menos e tal, sem aquele afinco, né, que eu estava tendo antes do meu filho nascer. E aí ganhei um outra filhotinha agora, né, eu tenho uma filha que, além do meu menino de 5 anos e meio, eu tenho uma menina de 1 ano e 9 meses, e que ela estava com meses, né, ela nasceu em fevereiro, então em fevereiro desse ano que ela fez 1 aninho, então ela nem tinha 1 ano. Por que eu tô falando isso lá do comecinho, né, e eu comecei falando que eu estava me justificando pro Bruno Valverde e pro Douglas Las Casas, nesse encontro que a gente teve lá no Batera Clube, na festa de 10 anos, porque eu não estava estudando, né, e que eu estava querendo voltar a estudar, e eles estavam me crucificando porque eu não estava estudando. Como assim? Isso é inconcebível, né? E realmente, né, você pega o Bruno, você pega o Douglas, são pessoas assim, extremamente aplicadas, e a relação deles com o instrumento é uma relação muito séria. E isso foi importante, esse bate-papo, porque foi um tapa de luva, né, na cara, né. E aí a minha esposa deu essa ideia, poxa, a amiga dela que era personal trainer, ela estava postando todos os dias fotos dela estudando. Eu falei, pô, legal, eu vou me comprometer então, publicamente, que no ano de 2017, a começar pelo dia 1º de janeiro, eu ia estudar todos os dias postando vídeo desse meu estudo, né? E aí, então, lá pro dia 15 de dezembro, isso assim, lá em novembro eu já estava estudando todo dia, né? Certo. Não é, vou começar no dia 1º, não, vou começar a publicar. Mas não é aquela coisa assim, dieta, a partir de segunda-feira eu paro de comer McDonald's. Não. É uma coisa que eu já estava no processo de estudar todos os dias. Aí eu cheguei em todos os grupos de bateria, no WhatsApp que eu participo, no Instagram, na página, tudo quanto é que era canal de internet, e falei, galera, dia 1º de tal, vou fazer isso, todos os dias, até o dia 31 de dezembro. Aí deu enter, né, encaminhei, eu falei, fudeu, agora eu vou ter que fazer. Se comprometeu com todo mundo. Na hora que eu até fechei o olho e deu enter, assim, né, tipo, putz, agora eu vou ter que estudar todo dia. E olha que engraçado, né? Eu provei para mim mesmo que realmente, não tem desculpa para não estudar. No dia 1º de janeiro, tinha tido o Réveillon no dia anterior, né? No dia 1º de janeiro, que era o primeiro dia, eu cheguei a ficar 5 horas no hospital, com suspeita de dengue, internado, tomando soro na veia, não tinha ainda estudado e nem gravado o vídeo. Que isso? E eu tava assim, como se um caminhão tivesse passado em cima de mim, a cabeça explodindo, não podia olhar pro lado, o olho doendo pra caralho, febre, mal-estar, tudo que vocês imaginarem. Quem teve dengue sabe como é que é. Minha sorte é que eu não tive dengue, mas foi alguma outra arbovirose, né? Podia ter sido zika ou chikungunya ou qualquer outra coisa que ainda não tem nome, mas é tipo isso, porque foi isso que eu peguei.
E eu cheguei em casa do hospital e falei, caramba, tem que começar, tem que fazer o primeiro vídeo, o primeiro dia de estudo, né? Então, só para começar, só para falar que eu já comecei, assim, rompendo grandes obstáculos. E várias pessoas falam assim, pô, velho, por que você não acorda de manhã, já estuda, já garante isso? Cara, eu acordo de manhã com 2 meninos chorando, me requisitando. Quem tem filho sabe como é que é, né? Amanhã ali com criança em casa, aí você coloca o menino na escola, mas você tem que sair correndo para fazer um ensaio, depois vai correndo para passar de som, aí já vai o show e tal, quando você vê 2 horas da manhã, você tá chegando em casa e você ainda não estudou. Não tem problema, vamos lá, 2, 3, 4, 4h30, 5 horas da manhã, eu já estudei, mas eu não podia era dormir sem estudar, né? Ter passado aquele dia inteiro, madrugada inteira, antes de dormir, vamos lá, vamos estudar. Então, Legal. não, eu provei para mim mesmo e sem querer para um monte de gente que não tem desculpa. Legal. Não tem desculpa. Aquela frase que a gente já ouviu várias vezes. Tá, você não tá tendo tempo, o que você faz de meia-noite às 6? Eu durmo. Eu estudo, né? Tem gente que dorme, tem gente que estuda. Então, qual a conta do dia 307 agora? Deixa eu ver, se você for somar vai dar certinho. Quer ver, ó? Ontem foi o meu estudo 306º dia de estudo. Hoje é o 307º dia do ano e eu ainda não estudei, tem que estudar. Mas eu já sei já o que fazer. Então, aqui, aproveitando a deixa, tem 2 perguntas aqui que eu acho que vale a pena a gente falar. Do Matheus Henrique e do Adilson Lucena. Eles estão perguntando sobre a resistência. Qual o estudo específico que você faz para resistência? E o Adilson mencionou, ele quer saber de exercício para músculos extensores, para fortalecimento e resistência, quais os benefícios. Ou seja, qual o estudo que você faz para resistência e se você faz algum tipo de academia ou exercício para fortalecimento dos músculos? Bom, esse assunto é sensacional. Eu estudo muito também sobre isso, biomecânica. A gente que é professor tem que ter embasamento, né? Uma coisa que seria inadmissível é um aluno meu, por má orientação minha, se lesionar. Eu iria nunca mais dar aula se isso acontecesse. Então tem que ter uma grande responsabilidade, tem que entender o funcionamento do corpo. O baterista é o atleta da música. Todo atleta sabe tudo relacionado à biomecânica e à nutrição. Todo atleta. Você pega os jogadores de futebol brasileiros, muitos têm baixa escolaridade. Não interessa, o cara tá lá jogando futebol, na hora que sente aquela fisgada e já pensa, será que é o adutor de não sei o que, lesão, grau, tal. O cara sabe tudo, né? Então, fique aí esse conselho de adquirir essa cultura, pesquisar sobre isso, né? Bom, então vamos lá. O nosso corpo, ele se adapta a qualquer situação que você exponha ele no cotidiano. Isso é o mais importante, cotidiano. Se você todos os dias, lá na obra, ficar carregando saco de cimento, seu corpo vai se adaptar para isso, né? Temos que ter cuidados para que nesses exercícios, né, nessa demanda, a gente não se lesione. Por isso que a gente tem que ter essa consciência atlética, digamos assim, né? Consciência corporal, saber as articulações, os músculos, entender sobre isso. Porque aí você vai expor o seu corpo a um estímulo cotidiano, mas de uma maneira de uma maneira segura, né? Protegendo ele para que não ocorra lesões, etc. Bom, se o seu corpo vai se adaptar para a tarefa que você está realizando, se você entrar na academia e ficar malhando, seu corpo vai se adaptar para aquele ambiente da academia, que não tem nada a ver com o ambiente da bateria. Tem nada a ver. O tipo de contração muscular, os tipos de fibras musculares que você recruta, o estímulo neuromotor, né, neurológico, o trabalho que o seu cérebro tem para você pegar um peso na academia e ficar fazendo assim, ó, para teoricamente ganhar resistência aqui nos músculos do antebraço, né? Esse tipo de tarefa é totalmente diferente do que você, com uma baqueta, fazer isso daqui, ó. Várias vezes durante, né, vários movimentos. São contrações muito mais rápidas e tal. Então, na verdade, a gente tem que adaptar o nosso corpo para a realidade que você quer.
que seu corpo esteja adaptado. Então, se você quer ter resistência para quando você estiver fazendo single stroke no surdo da bateria, você ter resistência para isso, você não sentir dor e tal, o que você tem que fazer? Single stroke no surdo da bateria. Ou numa superfície sem rebote. Então, as respostas, elas são mais diretas possíveis. Por exemplo, Arthur, como é que eu faço para conseguir fazer aquela virada muito rápido? Fazendo aquela virada. Arthur, como é que eu faço para conseguir fazer single stroke no surdo, em superfície sem rebote e conseguir fazer isso por muito tempo? Fazer o single stroke em superfície sem rebote para você conseguir fazer isso por muito tempo. É isso. É legal, porque às vezes Opa. Desculpa. Às vezes a pergunta, desculpa te interromper, Arthur, mas isso aí, cara, eu escuto muito, né? Como que eu faço para fazer viradas? E a resposta é tão óbvia, só que às vezes às vezes a pessoa não soube fazer exatamente a pergunta. Às vezes a pergunta é como que eu estudo, como que eu chego na virada rápida? E a resposta é estudando, só que é estudando, talvez, da forma correta, né? Pega ela mais lenta, entende quais são as notas que você toca, treina mais lento com o metrônomo e depois liga o metrônomo e vai tentando acelerar. Não sei se você concorda com isso, Arthur? Plenamente. Era a segunda etapa da explicação, você entrou perfeitamente. Porque Beleza. uma coisa, gente, tem um abismo gigantesco que separa o que você está fazendo de como você está fazendo, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer? Né? A pergunta do cara, o que eu preciso fazer? Porque a pergunta que a gente escuta nunca é como, é sempre o quê. É o resultado então, final, né? Respondendo a primeira pergunta, que é a pergunta que todo mundo faz. O que eu preciso fazer, né, para conseguir ter resistência aqui no antebraço? Né? Então, você vai fazer exatamente isso. Você vai trabalhar resistência, superfície sem rebote, né? Agora, como que eu tenho que fazer? Então, é muito importante a gente entender que uma coisa é o que você está fazendo, uma coisa é como você está fazendo. Por exemplo, eu e o Guima, né, a gente dá aula há muitos anos. Quantos alunos, Guima, chegam aí para você sabendo fazer todos os rudimentos? O cara conhece tudo, mas a técnica não está elaborada. Mas por quê? Se o cara estudou tudo, que todo mundo sempre estudou, os assuntos foram os mesmos, mas a forma com que ele estudou talvez tenha sido de um jeito que não contribuiu para o desenvolvimento da técnica. Então, a gente tem que estar livre de tensão, tem que estar com uma boa técnica de baqueta. Eu tenho defendido com unhas e dentes a técnica Spivak, que é o não uso da pinça. Que a pinça, quando a gente faz isso aqui assim, né, a gente tensiona muito esse grupo muscular todo. Eu já fui em vários fisioterapeutas, já fui em tudo quanto é que é ortopedista, porque eu estava morrendo de dor nesses músculos aqui todos quando eu estava tocando. Quando a gente toca com a técnica Spivak, que a gente relaxa o indicador, vocês podem analisar nos vídeos que eu costumo postar todos os dias, que se não for 99% deles, 98% você vai ver meu indicador relaxado, né? Tem 2 anos que eu venho estudando com a técnica Spivak. Então, olha só como é que é o movimento da baqueta. Olha quem que manda. O dedo médio não é mais indicador e nem dedão. É o dedo médio, é o movimento. A baqueta raspa, ela raspa no indicador, ela está solta, livre, ó, e os dedos aqui de trás que fazem a tarefa. Ó. Então, olha que interessante o tipo de toque, né? Ó. Olha lá, o indicador está relaxado. Ó. Então, eu tenho uma amplitude da baqueta, a baqueta vai lá atrás e eu praticamente não estou mexendo antebraço. Então, claro que isso é um assunto que a gente teria que se aprofundar muito nele, mas eu gosto de dar o nome correto aos bois, digamos assim, porque quando a gente separa exatamente qual que é a função de cada coisinha, a gente entende, consegue manipular isso. Por exemplo, eu não gosto de chamar de grip a pegada francesa, americana e alemã. Eu não gosto de chamar de French grip, American grip, German grip. Por quê? Porque eu acho que a principal diferença entre essas técnicas não está no contato da baqueta com a mão, que para mim seria o grip. Está no giro do antebraço. Né? Você tem que American grip, French grip, American grip e German grip. Mas a gente não está falando do grip aqui, a gente está falando do giro do antebraço. O grip para mim seria usando pinça,
Usando técnica Spivak? Qual técnica que você vai usar? Qual você vai pegar na baqueta como? Ah, de técnica Spivak. E você, o giro do seu braço vai estar como? Ah, vai estar francês, alemão ou americano, né? O giro do braço. E a forma de executar o toque? Porque eu tô aqui parado, aqui, ó, tô aqui de French Grip, técnica Spivak, mas eu posso fazer um toque assim, ó. Ou eu posso fazer assim, ó. Então, o que eu tô combinando quando eu faço um toque desse tipo aqui, ó? Eu tô combinando American Grip, técnica Spivak e Moller Technique. Então, às vezes as pessoas perguntam, você toca de American Grip ou Moller Technique? Elas estão comparando coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Na verdade, não é ou uma coisa ou outra. Você pode somar isso. Então, a minha técnica de baqueta principal, o que eu chamo de técnica principal? Aquela que eu uso como padrão. E como que a gente vai saber qual que é a técnica que você usa como padrão? É aquela que eu elejo para fazer meu bumbo cachichimbal na maioria das vezes. Porque quando você está fazendo um show, 90% do tempo ou mais, sei lá, a gente está tocando bumbo cachimbal, bumbo cachi-ride, e eu procuro nesse momento, que é o momento que acontece, né, por mais tempo, usar essas técnicas, porque através dessas minhas pesquisas de biomecânica e tal, são técnicas que eu julgo mais seguras, que você não vai sentir dor, que você não vai ter lesão. E por quê? Porque a baqueta vai estar completamente solta na mão, ela vai fazer o trabalho para você. Pô, automaticamente isso contribui com a técnica, contribui com a velocidade. Então, se eu tô, beleza, Arthur, o que eu tenho que fazer para ganhar resistência tocando no surdo? Single stroke, fazer single stroke no surdo, ou em superfície sem rebote. Como que você vai fazer isso? Aí é a segunda etapa, né? Poxa, você tem que estar com uma técnica legal, cara. Porque se você estiver fazendo super tenso, você vai lesionar. Faz uma demonstração, Arthur, desse. Eu vejo que você toca lá acima de 200 BPM. Não vou falar para você treinar agora de cara assim, 200 BPM, mas só mostra o tipo de exercício mais lento que você treinaria para aquecer, para chegar nos 200 BPM. É só single stroke ou você faz alguma combinação de toque com. De paradiddle, ou com toque simples, ou toque duplo com toque simples? Como que você faz? Bom, o aquecimento, quando a gente começa a fazer tipos de exercício que levam a gente a perceber, a sentir, né, o nosso limite, a gente vê o quão é importante o aquecimento. Sem aquecer, eu não consigo fazer nesses andamentos. Por quê? Porque os meus neurônios, as minhas sinapses, aquela rede neuronal no meu córtex motor, que é recrutada para eu contrair aqueles grupos musculares, eles estão tipo adormecidos. À medida que você vai mandando aquele estímulo, eu preciso fazer esse movimento aqui, ó. Aí, então, eu estou mandando impulsos nervosos lá do meu cérebro e tal, né? Milhões de sinapses estão acontecendo. Sinapse é a conexão de um neurônio para o outro, é a troca de informação, né? A informação está sendo passada de um neurônio para o outro. E isso milhões ao mesmo tempo. Quando você fica repetindo, aquecendo, né? Você não só faz com que os seus músculos recrutem, né, mais nutrientes, e por isso os vasos sanguíneos vão dilatar mais e a vascularização naquela região vai ficar mais acentuada, e por isso o seu músculo vai ficar mais quentinho e vai aquecer por causa disso, por conta que as células musculares estão embebecidas de sangue, nutrientes, oxigênio pra caramba, porque no carro, quando você pisa fundo no acelerador, ele puxa mais gasolina. No nosso corpo é a mesma coisa. Quando você usa e sobe o giro, o conta-giro dos seus músculos, eles vão precisar de mais combustível. Então veja bem o que você come, porque o que o sangue está levando, além do oxigênio, são vários nutrientes, né? Então, se você tem uma alimentação saudável, aí que a gente começa a entender o atleta. Se você tem uma alimentação saudável, o seu sangue está lá exemplar, maravilhoso, cara, quando o seu corpo, quando o seu motor pede gasolina, vem aquela gasolina top, sacou? E aí ele responde mais rápido. Isso a gente está falando do músculo. Mas lá no seu cérebro, as sinapses e tal, elas vão ficando mais
hiperestimuladas. Então você promove a facilitação sináptica. Uma vez que você mandou aquele circuito sináptico trabalhar, e mandou de novo, e mandou de novo, e mandou de novo, e mandou de novo, durante assim 20 minutos, meia hora, o seu cérebro está fazendo aquilo já assim. É como se fosse uma conexão lenta e uma conexão banda larga. É o que acontece no seu cérebro quando você estuda todo dia e quando você aquece. Então, além do aquecimento muscular, você tem esse aquecimento neurológico, digamos assim. Então, olha só, você que toca sem alongar, desculpa, sem aquecer, você que toca sem aquecer, você não está nem nos seus 60% que o seu corpo poderia estar, sacou? Poderia... você não está usufruindo nem 60% da capacidade máxima, da performance que você poderia. Então você... agora não, agora se você deixar de fazer isso é consciente, mas inconscientemente você está se sabotando. Depois desse bate-papo aí, ó, se você continuar não aquecendo, você conscientemente está se sabotando. Porque um atleta ele aquece, né, porque a avó dele falou que é importante para não lesionar, para não, né, a coluna reta, meu menino, você vai ficar com dor nas costas. Não, tem trilhões de coisas que é o seguinte, cara, se você seguir esses conselhos, sua performance vai aumentar. Então, só para falar a importância do aquecimento, não é assim, não é só você acabar de tocar e não sentir dor. Isso também, né, é importantíssimo, já era motivo. Mas além disso, então, para você que não tem um zelo pelo seu corpo, se lesionar, foda-se, não, você não é assim, né? Então, já que você não é assim, você se preocupa com a performance, então o aquecimento melhora a performance. O meu limite de single stroke, meu limite é fazer a fusa, ou seja, dividir cada beat do metrônomo em 8, ou seja, cada mão faz a semicolcheia, uma mão faz a semicolcheia e outra faz alternado. Então tem ali 8 toques por beat. O meu limite é fazer no 120 BPM. O meu recorde, porque eu já ultrapassei meu limite, foi fazer no 125. Se você pegar, então, que dentro de 1 minuto o metrônomo está tocando 125 vezes, e você multiplicar por 8, dá 1000 notas. Então, eu fazer a fusa a 125 BPM por 1 minuto, com o timer ligado, dá 1000 notas por minuto. Então, foi o máximo que eu já consegui fazer. Eu, para conseguir chegar nisso, eu tenho que estar num dia bom, eu tenho que ter dormido bem, tenho que ter comido bem, sei lá, os 3 dias anteriores, pelo menos, sabe? Você tem que estar assim, nossa senhora, tá tudo dando certo, né? E quase 1 hora estudando single. Pro meu neurônio, tá assim, meu músculo tá pulando sozinho já, e aí eu vou fazer e, caralho, tá dando certo, velho, nossa senhora. Mas, nossa, velho. E 1 minuto nunca foi tão longo, né, Arthur? Pois é, você falou do micro-ondas aí, né, que hoje em dia você põe a comida no prato e em 1 minuto ela fica pronta. Cara, dependendo da sua fome, esse 1 minuto não vai passar nem fudendo. Então, na verdade, quando a gente fala de eu não tive tempo de estudar, essa pessoa ela não conhece o poder do minuto. Porque se você, por exemplo, vou dar um exemplo, né, qualquer estudo, ele não é simbólico se você tiver muito concentrado nele. Um exemplo, você está com preguiça de ir na academia hoje, vamos supor que você malha na academia, a sua ficha na academia ela dura 1 hora e 40 minutos. Você fala, hoje eu não vou na academia, não quero malhar, estou com preguiça, não vou na academia. Cara, pega 10 minutinhos, faz só flexão de braço, me conta se é simbólico fazer flexão de braço por 10 minutos. Então, se você pega ali 10 minutos, pô, eu não vou ter tempo de estudar hoje bateria. Nesses meus estudos diários, nunca foi menos de 30 minutos. Na maioria das vezes, 1 hora. Depende, cara, pode ser 3 horas da manhã, bicho. Se eu encasqueto que eu tenho que fazer aquele negócio, nossa, eu sou teimoso, nada vai me fazer eu dormir enquanto eu não conseguir romper aquilo ali, né? Então, às vezes eu demoro 1 hora, 1 hora e meia, às vezes meia hora. Nunca foi menos de meia hora. Porque na hora que tá fácil demais, aí eu complico pra mim mesmo. Sim. Esse rudiamento ficou muito fácil. E qual então vou fazer quintina. E qual o tipo de exercício que a gente tá falando da resistência, né? Então ficar 1 minuto fazendo o toque simples na maior velocidade que você consegue. Isso é uma coisa que você recomenda depois de dar aquela aquecidinha básica?
O importante é descobrir primeiro, fazer o mapeamento de qual que é seu limite. Sim. A gente tem que descobrir qual que é o nosso limite. Então, como é que você vai fazer isso? Aí outra. Eu consigo fazer tal coisa a tantos BPM. Pô, legal, mas por quanto tempo? Porque eu consigo fazer a fusa a 160 BPM, mas um beat só. Aí ficou fácil. Só isso, não consigo fazer isso, um compasso eu não consigo. Eu consigo fazer assim, 20 segundos a fusa a 130 BPM. Eu nunca consegui fazer 30 segundos a 130 a fusa, né? Então eu quero expandir isso também. Mas o que é importante? Na academia, né? Tô fazendo esse paralelo com a academia. Não é só o peso que está em jogo, tem o número de repetições. Então, na bateria, o peso é o BPM e o número de repetições é o tempo. Como, de fato, quanto mais tempo você fizer, mais repetições você vai fazer. Então, o que vocês têm que fazer? O que eu faço? Né? Hoje em dia eu começo assim, ó. Coloco o metrônomo a 90 BPM. Né? No caso de resistência, galera, seria num travesseiro. Só isso que vai mudar. E vai mudar também o tempo e o BPM, porque eu não vou conseguir fazer aquela performance de fazer por muito tempo, num BPM muito rápido, sem rebote. Não vou conseguir fazer. Com rebote eu chego mais longe. Então eu coloco o metrônomo no 90 e coloco o timer 3 minutos. Aí eu fico. Três minutos. Às vezes, o 90 já é rápido para você fazer por 1 minuto, né? Então, deixa eu ver. Eu consigo fazer single stroke, a fusa. Eu gosto de pensar em fusa, porque senão o metrônomo fica... Então, a fusa, o metrônomo fica mais descansado. Eu que subdivido. Então, eu faço, né, 4 notas com uma mão, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2... E a outra aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, é legal fazer com a outra mão também, ó. E com a outra. Né? Você treinar o single stroke, começando com a sua mão bacana, começando com a outra mão e uníssono. Porque isso é a coordenação motora, né? Beleza, 3 minutos. E aí, fazendo por 3 minutos, o meu recorde, assim, foi no metrônomo 115, por 3 minutos. Mas, assim, o antebraço quer derreter, cara, quer derreter. Como eu tenho consciência da minha fisiologia toda, né, biomecânica e tal, né? Eu sei o incômodo, se que eu tô sentindo é um incômodo normal ou é um aviso de perigo que eu tô fudendo meu músculo. Hoje eu conheço isso, mas eu descobri isso me machucando, né? Que eu fui lá todo empolgado fazer, de repente doeu, né? Aí parei de estudar, no dia seguinte, bicho, nossa senhora, não podia mexer, meu punho que tava doendo e tal. Eu machuquei o meu músculo. Isso não quer dizer lesão, quer dizer machucado. Você machucou ele, cara. Você tem que cuidar dele. Então, se você é um atleta, um jogador de futebol, o que teria acontecido? Você iria para o departamento médico. Não pode mais estudar, não pode tocar, descansa. Deixa o seu corpo recuperar. Faz gelo 3 vezes por dia, 20 minutos. Se for aquelas bolsas térmicas, aquele gel que você põe no congelador, não pode pôr direto na pele que queima. Então tem que botar uma faixazinha daquela, faz uma proteçãozinha, coloca ali, 20 minutos de manhã, 20 minutos de... Ajuda o seu corpo a descansar, né? E tal. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. Quando a gente fala de atleta de alta performance, e quando eu faço esses estudos, dentro do meu universo aqui das minhas limitações, eu estou atingindo o máximo da performance que meu corpo consegue. Então tem que ter muito cuidado para não me machucar. Então, assim, dependendo do estudo, eu não preciso sentir que eu machuquei, eu já ponho gelo. O jogador de futebol é assim. Acaba lá, eles vão lá fazer gelo, com as piscinas de gelo, né? E por quê? Porque os caras estão acelerando a recuperação das fibras musculares. E a fibra muscular, galera, elas precisam de 48 horas no mínimo para se recompor. Então, se você faz um estudo desses bem puxado, que você vê que você exigiu muito do seu músculo,
No dia seguinte você não vai estudar eles de novo. Só no outro. Você tem que pular um dia. Por isso que na academia, um dia você malha peitoral, no outro dia costas. Porque aí quando você for malhar o peitoral de novo, vai ter completado as 48 horas. Mas as fibras musculares precisam de 48 horas a 72 horas para se recompor. Então, às vezes, você dá 48 horas, você vê que ainda está desgastado. Você, às vezes, não, hoje eu não vou estudar também, não. Tu tem que ter essa consciência, viu, galera? Se não tiver essa consciência, vocês vão se machucar. É verdade. Tem que ter isso. Então, eu vou lá 3 minutos nos 90, aí eu vou pulando de 5 BPM, 95, 100, 105. Aí, 110, já costumo cair para 2 minutos no 110. No dia a dia é assim. Aí eu já faço pro 115 1 minuto. Aí, ficou difícil 115 minutos, não consegui fazer. Aí eu fico no 115, até conseguir fazer. Consegui fazer? Aí eu tenho que conseguir fazer de novo. Aí eu não pulo 5 não, aí eu já aumento uns 2 BPM, 117. Aí eu vou tentando chegar no 120, que se eu chegar naquele dia eu já tô realizado. Aí tem vezes que eu chego no 120 e falo, uai, o metrônomo, o timer dele para e eu consegui continuar. Falo, pô, deixa eu tentar com 122. Aí às vezes eu não consigo. Aí eu fico tentando, até conseguir. Isso aí já é quase 40 minutos de estudo. Imagina, super estimulados os neurônios, a musculatura, todo o sangue ali, vasos dilatados e tal. Aí consegui, aí eu vou tentando. Aí teve vezes, acho que foram 4 vezes, que eu consegui chegar no 125 BPM por 1 minuto. Mas a execução não fica perfeita. Claro, eu tô no meu limite. Essa dica é legal, galera. Vocês querem tocar com a execução perfeita? Atue dentro dos seus 80%. A partir de 80% da sua capacidade técnica, é quando você estiver estudando. Quando você estiver estudando, você vai tentar chegar nos seus 85%, 90%, 95% e 100%, que é o limite. Galera, chegar no limite é difícil pra caralho. Você tem que estar num dia muito bom. Para expandir o limite, imagina, você tem que chegar nele e tentar fazer mais. Por isso que é difícil evoluir tecnicamente. Por isso que se você quiser ficar com o abdômen de tanquinho, né, com a barriga de tanquinho na academia, o cara tá lá malhando e começa a dar aquela ardida do abdômen, aí o cara para. Não, quando começou a arder, você chegou no seu limite. Se você quiser expandir, você tem que trabalhar em cima daquele desconforto. Começa a contar as repetições a hora que começa a queimar. Exatamente, cara, exatamente. Então, eu tô lá assim, morrendo. Nossa, aí na hora que eu olho pro relógio achando que falta 10 segundos, falta 30 ainda. Nossa senhora, não é possível, bicho, esse tempo não passa nunca. Aí eu fico pensando em coisas nada a ver, pra ver se o tempo passa mais rápido. Passa bosta nenhuma. E eu tô lá E, cara, na hora que acaba, assim, nossa, o braço... Aí eu faço alongamento. Entre uma tentativa e outra, eu vou alongando, faço alongamentos, assim, de boa, sem ficar, né? Alongamento do Van Damme, não. Esses alongamentos que eu gosto de fazer... esses que eu gosto de fazer no meio da minha prática, é aquele alongamento só para o músculo que tá o tempo todo trabalhando em contração, ele dá aquela relaxada. Aí quando eu volto com mais facilidade. Então é um alongamento sutil, não é puxando com força, não. E o alongamento também vai ajudar a estimular a vascularização. Então eu jogo mais nutrientes para as células. E não pode segurar a respiração, senão você está privando as suas células de receber aquele oxigênio bacana. Então você tem que ficar respirando, lembrando disso, né? É verdade. Ou seja, deu para vocês terem uma ideia que não é legal a gente sair fazendo, não, né? Olha o tanto de embasamento, desde conhecimento das questões neurológicas, biomecânica, musculatura, como é que funciona, blá blá blá, até a técnica que você vai usar. Porque se você fizer um trabalho desse, que vai levar o seu corpo no limite, e você está fazendo isso de uma maneira que você está sacaneando o seu corpo, com uma técnica que não está bem desenvolvida, e aí por isso você está forçando demais, além da conta, o seu corpo, você pode se lesionar. Então você tem que estar muito bem instruído. Hoje em dia... Na minha época, né, Guima, você lembra disso? A gente botava o videocassete debaixo do braço, ia na casa do amigo copiar uma videoaula que só ele tinha na sua cidade. Com 2 videocassetes, né? Você botava um, botava o outro, ligava o cabinho. Para ligar no dele, né? E aí, hoje em dia, não. Então, assim, antigamente o acesso à informação era limitado. Hoje em dia, informação é o que não falta. Então, nunca foi tão importante a orientação. O que a gente tem que estudar não precisa de professor, está cheio na internet. Agora, como você vai estudar, é que o professor vai te passar. Isso que eu falo para os alunos, exatamente, cara, eu falo para os alunos que, às vezes o conteúdo, e algumas pessoas, inclusive, me perguntam, né, pô, mas se tem todo o conteúdo na internet, por que eu vou, né, porque eu tenho o meu curso online?
por que eu vou fazer o curso? E às vezes eu tenho que explicar o valor da sequência do conteúdo, porque na internet está tudo espalhado. A sequência do método e o acompanhamento e a comunidade e todas essas outras coisas. Cara, a gente está com o tempo estouradaço. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu vou pedir desculpas para o pessoal e não vai dar para falar tudo. Tem uma pergunta que muita gente falou aqui do workshop com o Steve Jordan. Eu queria que você falasse da Pala Produções e falasse um pouquinho do workshop do Steve. E depois a gente vai rodar um videozinho teu tocando com o Steve Jordan e depois eu vou pedir para você passar os teus contatos aí para o pessoal. Então fala um pouquinho, cara, da Pala Produções, como que foi esse workshop aí que a gente participou lá em São Paulo no Family Mob, do nosso amigo Jean Dolabella, com o mestre do Groove. Fala aí para nós. Bicho, Steve Jordan é o mestre do Groove, ponto. Então, ouvir esse cara groovar é realmente muito especial. Só que para você conseguir apreciar a riqueza de detalhe que tem no groove dele, que é um groove, se for colocar ele fazendo assim, ó, tch, tchat, tum, tchat, tum. Para você conseguir ouvir o quão especial é esse groove, tem que ter muito embasamento. Seu ouvido tem que estar muito apurado. Eu não entendo nada de vinho. Então, se você me dá um vinho de R$30, se ele me deixar tontinho, eu vou achar ele o melhor vinho do mundo. Agora, se você me der um vinho de R$800 a garrafa, é perigoso eu achar ruim. É perigoso. Não gostei não, prefiro aquele. Porque eu não tenho paladar para conseguir destrinchar o que tem naquele sabor ali. Então, a gente tem que ter ouvido para destrinchar aquele tanto de detalhezinho. E uma coisa incrível no groove do Steve Jordan é o que ele, como que as subdivisões estão colocadas entre uma semínima e outra. Então, perguntando sobre isso, e quem aqui, por exemplo, gosta muito de bateras como Questlove, Chris Dave, são caras, bicho, que é tipo assim, eles têm as subdivisões deles. Por exemplo, quando o Steve Jordan faz um groove e o chimbal tá em colcheia, essa colcheia que ele tá fazendo é a colcheia dele. Soa diferente. Por quê? Porque se você for gravar no Pro Tools e abrir o grid, a colcheia não tá cravada no grid. Saca? Agora, nem por isso a semínima tá desprotegida ali. Então, tem o lance da noção que ele tem, da duração da nota e a forma com que ele trabalha isso e fazendo ter todo o charme. Agora, você tá lá gravando bateria no estúdio, aí você abre o grid e tá fora do grid. Mas é porque eu faço igual o Steve Jordan. Não. Galera, uma coisa é limitação, outra coisa é opção. Uma coisa é você brincar entre uma semínima e outra com as subdivisões de forma consciente, com domínio. E uma coisa a parada tá te dominando, você por limitação não tá conseguindo tocar. Tem uma frase do Miles Davis que exemplifica isso. Para você quebrar uma regra, você tem que dominá-la primeiro, né? Então, você tem que saber tocar em cima do clique, cravado, com as subdivisões ultra mega precisas, para só depois você ter domínio de conseguir fazer isso. Hoje em dia, eu consigo brincar com uma semínima, né, entre uma semínima e outra, exatamente por estar muito confortável com todas as subdivisões que existem entre uma semínima e outra. Então, eu brinco com isso, e aí eu consigo, então, foi exatamente uma das coisas que rolou lá na Masterclass do Steve Jordan, que ele foi chamando quem se elegia ali a sentar na bateria, fazer um groove para mostrar para ele. E aí, exatamente por isso ser algo que eu gosto muito, esse assunto, né, de você brincar com as subdivisões ali de uma maneira que você vai ter a sua própria subdivisão, mas sem perder o time da semínima, sem perder o pulso da música, né, eu fui e mostrei um groove assim pra ele. Aí eu fiquei todo feliz quando ele falou assim, that's right, tipo assim, é isso aí e tal, né? Você foi brincando sem perder a semínima. Então ele fala que entre uma semínima e outra tem um oceano. E ali você pode nadar nesse oceano, digamos assim, né? Torná-lo elástico, né? Só que a semínima tem que estar ali. Então uma coisa que nós bateristas não trabalhamos no nosso cotidiano é a duração das notas. A gente pensa só no ataque.
né? E o Steve Jordan, quando começou, ele começou lá na escola municipal que ele estudava, né? Estadual, escola pública, melhor dizendo, tocando tímpano, porque lá tem música, né? Tocando tímpano. E o tímpano você toca, mas você tem que silenciar a nota. Então, ele desenvolveu desde criancinha a respeitar a duração da nota. Então, se você tem muito bem firme na sua mente a duração de uma semínima, você pode brincar ali o que você quiser, que você não vai perder o tempo por causa disso, né? Então, isso foi para mim um dos maiores aprendizados da Masterclass do Steve Jordan. E aí, eu mostrei o groove para ele, ele começou a tocar junto comigo, e a gente começou a tocar junto, e quando eu vi, eu tava groovando com ele. E nesse momento desse groove, você vai assim, Norton, o que você sentiu na hora? Bicho, o que eu senti? Na verdade, bicho, eu tava morrendo de medo de tocar com ele e ficar flanzando o groove dele. Caixa. Avacalhando o groove dele. Então, o que eu fiquei fazendo ali enquanto ele groovava, e eu groovava com ele, era tentar ouvir essa subdivisão dele, esse time dele, tipo assim, deixa eu pegar a colcheia do Steve Jordan, eu vou tentar tocar na colcheia do Steve Jordan, que é diferente da minha, que é diferente do Chris Davis, que é diferente do Questlove. E aí, bicho, eu fiquei, tipo assim, brincando de tentar tocar o chimbal com o chimbal dele, tocar a caixa com a caixa dele e sem flan. E, tipo assim, eu acho que 99% do tempo ali eu consegui groovar com o time do Steve Jordan, né? A gente tem esse vídeo, cara. Eu queria mostrar o vídeo para o pessoal agora. Esse videozinho, aquele do WhatsApp que você postou, eu consegui pegar ele para gente colocar. Sim. Prestem atenção aí nessa sincronicidade entre eu e Steve Jordan, que foi o meu maior desafio naquele instante. Legal. Eu vou mostrar esse vídeo e depois a gente volta para você passar as últimas palavras, passar o seu contato também, para o pessoal poder fazer aula com você pessoalmente ou por Skype e que venham outros, né? Que venham outros workshops aí, cara, para a gente isso aí. Se deliciar aí com todo esse conhecimento. Então, vamos lá, Léo. Então, fico feliz aí em contribuir com isso, mas não são aulas, viu, gente? São estudos, é o registro do meu estudo. Legal porque pode servir de inspiração e motivação. Então, esse é meu Instagram, Arthur_Rezende, meu canal no YouTube. Qual que é, hein, Guima? É Arthur Batera, é Arthur Rezende também. Digita Arthur Rezende no YouTube, vai aparecer lá. Digita Arthur Rezende no Facebook, que vai aparecer lá, né? O pessoal que estava sem áudio aqui, desculpa, a gente está falando do Instagram do Arthur, eu coloquei nos comentários aqui do YouTube, e a gente estava falando que esse vídeo e outros vídeos estão lá no Instagram do Arthur e também no YouTube do Arthur. Se você procurar aí Arthur Rezende com TH, né, Arthur Rezende, você vai achar o canal dele, tem todos aqueles vídeos do Tigran Ramazian e, cara, tem muito conteúdo lá legal. Pô, antes de despedir, cara, eu queria passar um exercício pra galera. Por favor, isso que eu ia falar, por favor. Porque qual exercício que me capacitou a conseguir entender essas coisas do Tigran? Qual exercício que abriu a portinha para polimetria, polirritmia? Eu posso tentar falar aqui brevemente também a diferença entre essas coisas. Qual que é o exercício? É um exercício de divisão rítmica. Esse exercício é um dos que eu mais gosto. E muito legal quando vocês estiverem estudando qualquer exercício, gente, entenda a lógica do exercício, porque aí vocês vão construir outros exercícios com aquela mesma lógica, né? Então, eu já construí trocentos exercícios com a lógica desse daqui. Então, olha só, exercício, botar o metrônomo nos 50 BPM,
Todo mundo escutando aí, né? Sim. E vocês vão dividir esse tempo aí em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 partes iguais. Ou seja, vocês vão fazer a colcheia, a tercina, a semicolcheia, a quintina, a sextina, a septina e a nonina nos 50 BPM. Então, olha só. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Aí, Legal. depois que vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ter que ficar muito tempo numa mesma subdivisão. Às vezes, não, eu tô com dificuldade de fazer as 5 notas encaixadas naquele espaço de tempo ali. Será que a dificuldade é essa? Às vezes a dificuldade está nascendo antes disso. Ela está na execução de um grupo de 5 notas. Então, se está difícil fazer uma quintina ou fazer uma septina, desliga o metrônomo e faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Acostume a fazer um grupo de quantidade ímpar de nota. 3, Isso. 5, 7, 9 primeiro. Aí, sem o clique. Aí faça isso em vários andamentos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3... Beleza. Opa, fiquei confortável em fazer grupos de 7 notas. Agora a meta é fazer naquele espaço de tempo. Depois que vocês conseguirem ir e voltar do 2 ao 9 e do 9 ao 2, vocês vão praticar de forma aleatória. Então, Guima, fala aí, vai falando as subdivisões aí que eu vou tentando pular de uma para outra aí. Vai de maneira sortida. Sortida, o número de notas? É, a subdivisão. Tá, então 3, 5, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5... Vai falando. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1... Oh, desculpa. Vai de novo, errei. 6. Então vou lá, ó. Vou partir do 3 aqui, ó. Tá. Aí você vai falando. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara, muita dominância. Muito bom, cara. Vai pulando aí, ó. Quer ver? Ó, pro 2. 2. 1, 2, 1. Agora pro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2... Agora o 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2... O 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2... O 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, agora eu consegui concentrar. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Então, isso, o que acontece? Você tá com a sonoridade, a assinatura sonora que cada subdivisão tem na sua cabeça. Por que a assinatura sonora? Porque se você está fazendo um groove independente do andamento e faz uma tercina, o que significa a tercina? 1/3 de cada tempo, se cada tempo for uma semínima. Vamos fingir que é. Então a gente tem 1/3. Então sempre vai soar 1/3. Sempre a quintina vai soar 1/5. Então tem uma assinatura sonora que faz com que a gente consiga identificar se é fuso, ou se é semicolcheia, ou se é sextina, em andamentos muito rápidos que é impossível de contar. Por exemplo, isso é o som de uma fusa. Isso é o som de uma cestina. A quintina aí, ó.
Aí quando você tem o som disso na sua cabeça, você não vai se valer da matemática para tocar bateria, você vai se valer do som e das sensações que aquilo causa, que é a questão artística, né? Sensações, igual a culinária, igual aquele vinho ali, se você tiver o paladar para poder apreciar, né? Então, por conta desse embasamento rítmico, eu consegui ouvir aonde estavam aquelas notas do Steve Jordan e consegui colocar as minhas também, por causa que meu ouvido identifica essa sonoridade. Por quê? Não é porque eu nasci com isso não, gente. Eu nasci com a orelha e com o canal auditivo. Mas aquele tanto de sinapse que hoje eu faço quando eu escuto música, né? Antes era menor. Então eu tenho que ficar estimulando. Então, gente, esse exercício é a portinha de entrada para polirritmia e polimetria. Falando brevemente, o que é polimetria? Metria é métrica. Polimetria é quando você trabalha com vários padrões, vários ou mais de um, padrões métricos diferentes. O que seria isso? Seria agrupamentos de uma mesma subdivisão. Então, o que é polimetria? É a relação de agrupamentos diferentes de uma mesma subdivisão. Por exemplo, né, ó, vou fazer semicolcheia. Então, qual que é a subdivisão? Semicolcheia. Eu vou mudar a subdivisão? Não. Mas eu vou mudar o agrupamento. Por exemplo, a semicolcheia está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1. Se eu acentuar a cada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou pegando as mesmas semicolcheias e agrupando em 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é polimetria. Agora imagina, meu pé vai tocar a cada 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Semicolcheia. Errei. Fui tentar fazer aqui 3 dentro, né, agrupar em 3 e agrupar em 5, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aê! Então, meu pé tá batendo a cada 3 semicolcheias. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Então, eu tô fazendo uma polimetria aqui com mais de uma camada. O Tigran compõe coisas lindas com esse tipo de estrutura, né? O cara compõe uma música maravilhosa ali, bicho, que de repente tem uma melodia que entra com um agrupamento diferente e tal. Polimetria é isso, métrica. Polirritmia é o quê? Aí você vai falar de ritmo, né? Relacionar ritmos diferentes. Mas esse ritmo, gente, para vocês entenderem, não é o ritmo gênero, não é o ritmo levada, tem nada a ver. Esse ritmo tem a ver com frequência. É a mesma expressão que a gente usa para falar assim, arritmia cardíaca ou disritmia cerebral. É esse ritmo, tem a ver com frequência. Ou seja, a frequência é o quê? Né? Qual que é a sua frequência cardíaca, sua arritmia cardíaca? Ela está em 80 BPM. Então, entre um minuto e outro, seu coração bateu 80 vezes. Então, o que seria, quando você fala polirritmia, essa ritmia é o quê? Né? Tem a ver com essa frequência, tem a ver com a subdivisão. Então, por exemplo, polirritmia, polimetria, quando você relaciona agrupamentos, né, diferentes de uma mesma subdivisão. Polirritmia, quando você relaciona subdivisões diferentes. Então, uma coisa é eu trabalhar só com uma subdivisão e sair agrupando ela, né? Usando acento ou usando pausa. Por exemplo, isso aqui é um agrupamento de quatro elementos, né? 4 bits. 3 notas e uma pausa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aqui de 5. Isso aqui é um grupo de 5.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Eu tenho uma nota, uma pausa e uma nota, né? Agora, eu posso usar acentos, né, para poder fazer esses agrupamentos, enfim. A polirritmia, a subdivisão muda. Então, por exemplo, eu não vou trabalhar com a mesma subdivisão, eu vou pegar aqui, ó, uma semicolcheia e relacionar ela com uma quintina. Então, por exemplo, essa mão está dividida em 4 e essa em 5. Espera aí que eu fui impreciso. Aí. Tá parecendo eu no pedal duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Vou pegar outro som aqui, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Demonstra para nós uma de 3 em cima de 4, que eu acho que talvez esse seja o mais, que o pessoal... Mais comum, né? Aqui, né, ó. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ah, desculpa, velho, tá errado. Pera aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. Então, o que acontece? Você tem uma mão fazendo um elemento, você tem uma outra mão fazendo um elemento, e você tem uma terceira coisa aí, que é o resultado dos dois, né? Então, você ouve a soma dos dois, né? Papa do pato, papa do pato, papa do pato, papa do pato, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, papa, papa, papa do tato, gato, da pata do tato, da tata, gato, 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 gato. Esse é o resultado sonoro do 4 contra 5, né? Aí o outro é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, papa, papa. Então, toda a nossa música, que tem como berço, né, a música africana, ela é riquíssima em polirritmia, 2 contra 3, 2 contra 6, 4 contra 3, 4 contra 6, né? Muito bom. Riquíssimo nisso, né? 8 contra 6, esses 2, 4 e 8, 3 e 6. Acho que 9 não. Ou sim, mas nunca 5 e 7, assim, a gente nunca ouve 5 e 7, né? É raro, né? Então é isso, galera. Polirritmia é isso, polimetria é aquilo, e é muito legal estudar essas coisas. Ah, Arthur, mas eu não tenho interesse não, cara, eu toco lá no Groove, na minha banda pop, é um 4x4. Não, cara, é uma questão de brilho, foi o que mexeu comigo. Eu escutei Tigrão e falei, como assim, velho? Eu não tô entendendo, eu tenho que entender isso, bicho, não é possível, que minha inteligência não vai alcançar isso, cara. E eu tive que, assim, pra tirar 12 segundos de uma música, velho, eu demorei 40 minutos. Não é pra entender o que estava acontecendo, não. Era pra eu conseguir solfejar junto. Era pro meu cérebro conseguir acompanhar junto, né? Então essa musculação mental vai fazendo você adquirir inteligência rítmica. Essa inteligência rítmica vai te tornar mais esperto, né? De você chegar e saber... Sabe por quê, galera? Porque o tecladista, o pianista, entende muito mais de harmonia do que a gente de ritmo. Se a gente quisesse ter a propriedade para falar de ritmo igual um tecladista tem para falar de harmonia, a gente tem que estudar muito mais do que o normal que a gente estuda. O baterista, ele sabe muito menos de ritmo do que um tecladista sabe de harmonia. Isso, para mim, fere o meu brio, fere o meu ego. Eu fico num pod. Eu sou o doutor do ritmo, eu tenho que saber tudo, cara. O cara lá sabe tudo da praia dele, o cara sabe tudo da harmonia, de todas as inversões, de todos os modos, escalas e acordes, e o que você imaginar o cara entende, velho. Eu queria ter esse volume de conhecimento que o cara tem de harmonia no campo ritmo. Poxa, essa é a minha área, cara. E é óbvio que ainda teríamos que ter conhecimento harmônico e melódico, porque nós somos músicos, a gente trabalha com música, né? Então, galera, fica aí esse estímulo aí, ó, de vocês, independente se vai usar ou não,
falar assim, poxa, eu sou o cara do ritmo ou não sou? É verdade. Pô, Arthur, obrigado, cara. Você estava falando aí que você nasceu com um canal auditivo, com 2 mãos, né, 2 pernas, mas você nasceu com muita determinação e com um coração desse tamanho, cara. Obrigado por participar, cara, dessa live. O pessoal não quer arredar o pé, mas a gente tem que respeitar o tempo do Arthur aí também. Enfim, fica um convite para o segundo tempo aí da nossa conversa, Arthur, porque, cara, muito legal. Quem quiser fazer aula com o Arthur em BH, Arthur, passa seu e-mail, seu contato ou pelo Instagram. Como é que você pode ser encontrado aí pelo pessoal? Bom, vocês podem me procurar no Instagram mesmo ou no próprio WhatsApp. Então digita aí, ó, pra galera aí, meu telefone pessoal, viu, gente? Pode me chamar para jantar, pode... Sem mandar bom dia. Convite, ingresso para show. Sem mandar foto de bom dia e de boa noite, né? Pelo amor de Deus. Sem bom dia grupo, né? Sem mandar, não pode ficar mandando aquele trem de autoajuda não, viu, gente? Eu prefiro ler sobre neurologia do que ler bloqueia na hora. Autoajuda. Então, ó, 031 Belo Horizonte 991818100. Parece telefone de pizzaria, telefone de... Repete 91818100. Aí você pode me chamar aqui no WhatsApp. Gente, eu não tenho muito tempo para ficar respondendo perguntas, dúvidas, porque é muita gente que às vezes me procura no WhatsApp, porque meu WhatsApp tá lá no meu Instagram, né? Então, Arthur, o que você acha disso? Arthur, tô com uma dúvida aqui e tal. Realmente eu tenho que pegar esse tempo, o meu tempo, e organizar ele. Então essa coisa didática eu faço com as aulas mesmo, né? Tirando isso, eu tenho que produzir, tenho que mixar coisa, editar aqui, tenho que estudar. Vocês veem, quem me acompanha no meu estudo diário, vê que às vezes eu tenho tempo de estudar 2 horas da manhã. Então, eu juro, não tenho tempo para ficar assim, auxiliando a galera online, que senão eu fico no WhatsApp o dia inteiro. E o WhatsApp, galera, ó, o momento que vocês estão no WhatsApp, vocês estão deixando de estudar bateria. Ou então vocês estão deixando de brincar com o filho de vocês, ou deixando de ler um texto foda ali sobre a história da arte, né? A gente, Guima, não sabe nada de ritmo, né? Eu tô generalizando, tô fazendo aqui uma brincadeira, né? Tipo, essa provocação. Tô fazendo uma provocação, né? Que o tecladista sabe muito mais de harmonia do que a gente de ritmo, né? E a gente, velho, não sabe nada de arte, velho. Já parou pra pensar? Eu sei, eu tenho que estudar muito sobre arte, pra saber aqueles períodos, né? As eras todas, tudo que aconteceu, a história da arte, né? Pra gente entender o processo. A gente não é artista, a gente não trabalha com arte, não trabalha com música. A gente tem que ter embasamento. Então, que fique aí essa deixa para vocês se tornarem pesquisadores, saber tudo de biologia, biomecânica, nutrição e tal, porque somos atletas, mas também por sermos bateristas, saber a história da bateria, a história da baqueta, saber tudo, como é que é, o funcionamento de tudo. Gente, vamos ter embasamento. Ser alienado só vai fazer vocês matarem os seus cachezinhos ali. O máximo que vocês vão conseguir fazer é aceitar um show, ir lá e tocar. Isso para mim, na minha profissão, isso para mim é muito pouco. Eu trabalhei com informática, larguei a informática para ver de música para me sentir realizado profissionalmente, né? Então, galera, pense nisso. Vocês, pô, bicho, essa é a minha profissão, eu tô aqui mergulhado de corpo e alma nela. Gente, vocês vão ter que se dedicar, igual um médico se dedica. Muita gente tem esse preconceito com o músico não trabalha. Você mexe com música e trabalhar mesmo, você trabalha com o quê? Isso vem muito dessa relação superficial que a gente tem com a música. Então, vamos imaginar a mesma relação que o engenheiro tem, que o médico tem, e mergulhar de cabeça nisso. Fica esse conselho aí, galera. Valeu, Arthur. Tava só pedindo pro Léo ligar a nossa trilha de encerramento. Obrigado, cara. Mais uma vez, você é uma inspiração para mim, para muitas pessoas. Garanto que todo mundo saiu daqui. Temos quase 60 pessoas ainda aqui, que todos saíram motivados a sentar na borrachinha e treinar. Então, pessoal, bons estudos para vocês aí que tá começando. Pegar os livros e ler, né? Exato, pegar os livros e ler. E aproveitar o final de semana aí, deixar de fazer coisa que não agrega nada à nossa vida e tratar, né, de fazer coisas que são produtivas. Arthur, um grande abração para você, meu amigo, tá? Obrigado, gente. Sempre em casa. Ficaram online aí, né, aguentando essa falação toda. Valeu, pessoal. Um bom final de semana para todos. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais. Grande abraço. Valeu, Guima. Valeu, galera. Falou.